Fala turma, tudo jóia? Acredito eu que vocês vão gostar muito do que a gente vai aprender hoje. Nós vamos trabalhar a respeito do neurônio, como que ele funciona, como que os neurônios em conjunto vão formar o nosso cérebro. E nós temos dois hemisférios cerebrais. E quais são as diferenças de cada um desses hemisférios cerebrais? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E toda essa informação a gente vai trabalhar lá no final de como você pode aplicar no seu dia a dia para aprender o que tiver que ser aprendido, seja emocional, seja cognitivo, seja motora, para que você tenha mais sucesso no que você deseja fazer ou aplicar para o seu aluno, para o seu cliente, para que vocês tenham sucesso. Beleza? Então, nós vamos começar falando a respeito de como o neurônio funciona. Para facilitar, eu consegui colocar aqui um vídeo que eu vou liberar para vocês e aproveite, pegue papel e caneta, anota, para que na nossa aula presencial a gente possa trocar ideias. Combinado? Então dá uma olhada no vídeo aí agora. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. Um potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. E aí, galera, gostaram de como funciona o nosso cérebro? Uma partezinha dele, né? É muito legal e é mais profundo sobre isso. E assim formam nossos pensamentos, né? Quando você pensa em determinada coisa, os nossos neurônios estão trocando informações entre eles, como vocês viram, neurotransmissores vão sendo transportados
de um neurônio para outro neurônio e forma isso que a gente chama de pensamento. Legal? E, portanto, esse é um cuidado que eu acredito que a gente precisa ter, porque se você tem pensamentos bons, você vai tender a criar neurotransmissores que vão beneficiar seu organismo. Se você tem pensamentos ruins, sempre críticos, sempre acha defeito em tudo, blá blá blá, aquelas coisas ruins, seu cérebro vai produzir neurotransmissores relacionados àquele sentimento. E isso é que causa muito mal para a gente. Por exemplo, vamos supor que duas pessoas sofram um acidente de carro. Então vamos fazer uma hipótese bem interessante. Imagina que dois irmãos gêmeos, e eles vão para a loja de carro e eles compram um carro. Cada um compra um carro, os dois carros iguais, irmãos gêmeos, tudo igual. Compraram na mesma loja, top, saíram de lá felizes pra caramba e eles combinaram. Galera, um virou pro outro irmão e falou, cara, vamos ver quem é que chega primeiro em casa? E aí eles decidem ir fazer um racha, correr para ver quem chega primeiro em casa. Só que a casa deles ficava numa esquina e eles decidiram ir por ruas diferentes. E um foi por uma rua, o outro foi por uma outra rua e chegaram na esquina e eles bateram com o carro. Ok? Isso é uma hipótese. Agora vamos supor que um deles saiu do carro assim, caraca, fiz besteira, acabei de comprar o carro, nem paguei, e aí começa a reclamar de tudo que tinha acontecido, da besteira que ele fez, do carro destruído e aquela historiada toda. E o outro bateu o carro, irmão gêmeo, tudo igual, comprou no mesmo dia, tudo igualzinho. E ele sai do carro assim, cara, que coisa boa, como eu sou abençoado, como nós somos abençoados, eu não me machuquei, meu irmão não se machucou, a gente está bem. Galera, o fato externo no ambiente foi, hipoteticamente, o mesmo. Mas a interpretação de cada um deles foi diferente. E por ter tido uma interpretação diferente, ou seja, eles criaram um significado diferente dentro da sua cabeça, fez com que aquelas sinapses, aqueles neurotransmissores, fossem produzidos de forma diferente. Olha que coisa doida. O que você pensa vai influenciar na produção dos neurotransmissores dentro da sua cabeça? Vai. Se uma coisa acontece e você ficar bem, é um tipo de neurotransmissor. Se uma coisa acontece e você ficar mal, é um outro tipo de transmissor. Então, o nosso cérebro ele foi formado para nos manter vivos. O foco dele, a parada principal do nosso cérebro é sobrevivência, ok? Então, esse é o ponto principal. O nosso cérebro ele foi criado para nos manter vivos. E depois a gente pode discutir um pouco mais sobre por que então algumas pessoas usam drogas, por que algumas pessoas roem unha, por que outras pessoas se matam, ok? Então, por que acontece esse tipo de coisa? Se o foco principal do nosso cérebro é nos manter a vida, tá bom? A gente pode discutir sobre isso, mas isso está ligado exatamente à questão do significado do que está acontecendo no nosso ambiente, tá? O significado que você cria na sua cabeça. E, dentro dessa construção do pensamento, o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele vai criar representações do que a gente vê no ambiente a partir de suas memórias, a partir da sua história pessoal, que une três características do cérebro, que é generalização, omissão e deleção. Ou seja, ele vai deletar informações, ele vai omitir outras informações e outras informações ainda eles vão generalizar, tudo isso num conjunto. Para formar o quê? Para formar isso que nós somos hoje, para formar minha identidade, para formar como as pessoas lidam com você. Pô, aquela pessoa olhou estranho para mim, então ela não gosta de mim. Cara, ela não falou nada, ela nem te agrediu, ela nem te viu. Não, ela não te viu, então é porque ela não gosta de mim. Entendeu? Isso é uma generalização, é distorção e é uma omissão. Tem um monte de informações que está faltando nessa brincadeira. E com as informações, poucas informações que você captou, você generalizou e disse, criou um rótulo, ela não gosta de mim. Ok? Show de bola? Beleza, então eu quero fazer uma experiência com vocês aqui agora, eu vou colocar essa figura. E eu quero que vocês me digam o que vocês veem, tá bom?
pode colocar no comentário, pode curtir, pode compartilhar, tá ok? Mas eu quero que você veja nessa figura quantas pessoas você consegue identificar. Fica fácil. Então, mas caso precise de ajuda, a gente tem aqui 3 pessoas. Então, tem um homem a cavalo aqui, tá ok? Tem essa outra pessoa deitada no chão, não sei se vocês viram, tá bom? E tem esse outro homem que é a paisagem total, é um conjunto dos 3, dos 2, mais uma paisagem no fundo, com esse riacho, e aí você pode perceber que formam uma terceira cabeça ali. Se você tiver dificuldade de identificar esse terceiro, se você afastar o corpo da imagem, você consegue ver de modo mais nítido. Por que essas coisas acontecem? De fato, essa última cabeça desse senhor com cabelo grisalho não existe, né? Se a gente fosse ver cada pedacinho, não é uma cabeça. Mas o nosso cérebro, ele constrói essa imagem a partir das nossas experiências anteriores, generalizando, distorcendo e omitindo informações. Ok? Então, nessa nova figura aqui, eu quero que você me diga: essa pessoa que você está vendo é um homem ou uma mulher? Se você pudesse dar uma idade para ela, então quantos anos teria? Para onde essa pessoa está olhando? Você está olhando de costa um pouco no perfil ou essa pessoa está de lado olhando para baixo? Ok? Tenta verificar esses detalhes, responder essas perguntas e coloca aí nos comentários, né, e a gente discute na aula. O que você está vendo, tá? E essa figura foi utilizada num teste e a percepção que você vê, tem gente que não está vendo nada, não sei. Eu queria saber o que vocês estão vendo, né? Mas algumas pessoas veem de acordo com a própria idade, de acordo com a própria experiência. As pessoas do ambiente podem influenciar o que você está vendo aqui, tá? Então, coloquei agora uma outra figura que eu imagino que vocês estejam vendo, que é aqui uma jovem olhando um pouco de perfil. Aqui é a orelha dela, o narizinho, a sobrancelha. Ela está com um chapéu branco, com uma pena. Ela não está de frente para mim, ela está de perfil meio que saindo, né? Está tipo assim, ó. Você vê a orelha e vê ela de perfil, beleza? E tem essa terceira figura que está relacionada, que eu não sei o que você vai estar vendo, mas eu vou tentar te ajudar a ver como se fosse uma velhinha. Esse aqui é o nariz da velha, de uma senhora, né, de uma velhinha. Aqui é a boca, o queixo, o cabelo, e ela está usando um chapéu com um tipo de véu. Tem aqui uma roupa de veludo, vison, ok? Então, eu queria saber, se você viu a jovem, coloca para mim que você viu a jovem. Se você viu a velhinha, você coloca aí que você viu a velhinha. E agora, vou te colocar a primeira figura, e eu quero saber se você consegue ver a jovem. Se você tinha visto a jovem no início, queria saber se você consegue ver a jovem agora. E se você não viu a jovem e viu a velha, queria saber se você conseguiu ver a velhinha, tá ok? A senhora. O nome dessa figura é Minha Esposa e Minha Sogra. É o nome da gravura, da figura. Então, quero saber. Se você viu a velha, tenta ver a jovem. Se você viu a jovem, tenta ver a velha. Combinado, galera? Ou seja, a sua experiência, a sua idade, o ambiente onde você vive vai influenciar na sua percepção. E essa informação é usada no dia a dia. O pessoal do marketing, das vendas, que quer estimular o consumismo ou te persuadir a fazer algo que eles querem, de alguma forma, eles utilizam isso para poder guardar essas informações na sua memória. Tá legal? Então, por exemplo, o Toblerone, que é aquela barra de chocolate cara pra caramba, a cara de, dependendo, né? Quem tem muito dinheiro deve comer muito Toblerone. Eu não como muito Toblerone não, mas eu comi uma vez, muito gostoso. Então, se você olhar a figura, você vai ver que dentro desse pico, né, dessa montanha aqui, você pode ver um urso. Esse urso ele não existe, seu cérebro completa. Também essa ONG, WWF, é um fundo que cuida da natureza ao longo do mundo inteiro, né? A ideia é criar um fundo financeiro e ajudar a natureza ao longo do mundo.
eles utilizam esses rabiscos e a gente consegue ver um urso panda. E a gente vai descobrir depois que esse urso panda ele foi montado na nossa cabeça. Ele só tem uns pedaços de preto ali e o resto a gente completa. O Carrefour utilizou a mesma técnica. Botou uma parte vermelha, uma seta estranha azul e na verdade ele quer realçar o C de Carrefour que está aqui. Beleza? Esse aqui é um zoológico, se eu não me engano, ele fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E queria saber de vocês, quais são os animais que você vê? Eu consigo ver 3 animais, além disso, não, tem 4 animais, e além disso tem a árvore. Esses são os que eu vejo. Eu vejo 4 mais a árvore. Se alguém quiser saber mais, me pergunta lá. Eu estou vendo 4 mais os animais. E a gente pode utilizar, eu já vi, se eu não me engano, em alguma loja de pet shop usando esse tipo de técnica. Percebe? Então, é legal, vocês podem utilizar isso. Isso é interessante por quê? Porque você está trabalhando no hemisfério direito do cérebro. Ele que ajuda a montar esse tipo de coisa e criar uma emoção e ajuda a levar para a memória de longo prazo. E olha como é interessante como o cérebro completa as informações que estão faltando. O que nós temos aqui são 3 desenhos, tipo come-come, e no meio você pode ver um triângulo branco, ok? Quem está vendo o triângulo branco aí, levanta a mão, dá o like e comenta aqui embaixo, ok? Então são 3 come-comes que, plim, sua mente constrói um triângulo branco. Mas calma aí, vamos ver isso mais de perto. Tirei os 2. Então você tem aqui um desenho do come-come, o triângulo não existe, mas tem um outro aqui, ó. É outro desenho do come-come. Vou chamar de come-come, né? E aí tem um terceiro, que está ali. Só que quando junto, e você não acha o triângulo, não tem um triângulo, só tem o bichinho preto ali no canto. Mas quando os 3 aparecem, tcharam! O triângulo também aparece. Então essa é uma característica de nosso cérebro de poder construir ou colocar informações onde não tem. E essas informações são construídas de acordo com a nossa experiência que a gente adquiriu ao longo da vida, né, no período sensório-motora, e a gente foi crescendo até hoje. Mas são os 2 hemisférios cerebrais trabalhando. Por isso que na tarefa anterior eu havia pedido que vocês fizessem um mapa mental, utilizando palavras faltando. Não precisa escrever palavras completas, como cachorro. Ao invés de escrever cachorro, coloca C-A-C-H, ponto. Ou você desenha um cachorro. Ah, professor, mas eu não sei desenhar, meu desenho é horrível. Ótimo, porque na verdade é uma representação. Não é para botar um cachorro real e é muito pouco produtivo para o nosso cérebro você copiar e colar um cachorro, o desenho de um cachorro bonitinho no mapa mental. Tá legal? Porque quando você constrói, quando você escreve, você usa grupos de mapas neurais específicos para isso. Mapas neurais, que é diferente de mapa mental. Mapa neural são grupos, são feixes de neurônios, são grupos de neurônios especializados numa determinada tarefa. Então, quando você pega papel ou caneta e você escreve, você usa um grupo de neurônios especializados naquilo e facilita a sua memorização. Guardar essas informações, tá bom? E coloca as palavras-chave, beleza? E aí você coloca lá os desenhos do seu jeito, coloca o que te interessa, então você tem um resumo do conteúdo, das coisas que você achou mais importante num determinado conteúdo que vocês estão estudando. E aí, dessa forma, a gente vai estar trabalhando os 2 hemisférios cerebrais. Vou ser mais específico sobre isso. Nós temos 2 hemisférios cerebrais, aqui tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Eles são assimétricos a nível funcional, ou seja, cada um funciona de um modo diferente, cada um tem sua especialidade. Eles são assimétricos a nível bioquímico, ok? Ou seja, os neurotransmissores que estão no hemisfério cerebral necessariamente não é o mesmo que está no outro, ok? Eles estão trabalhando de forma diferente,
com a estrutura bioquímica diferente. E se você for a nível de estrutura, no microscópio, o hemisfério esquerdo tem uma estrutura diferente também do hemisfério direito. E vários artigos demonstram que essas diferenças de organização também é diferente entre os gêneros, entre os sexos, masculino e feminino, tem cérebros diferentes. Por isso que a gente tem uma tendência de fazer coisas diferentes, ok? Falando de um modo geral, né, especificamente cada pessoa é diferente. Mas falando a nível social, né, um grupo grande de pessoas sendo pesquisadas, você vai perceber as tendências do que as pessoas do sexo feminino tendem a fazer e as pessoas do sexo masculino tendem a fazer. Beleza? Então vamos lá. O hemisfério esquerdo, eu coloquei aqui alguns elementos de assimetria. O hemisfério esquerdo ele é especializado na linguagem, lógica, uma atenção focada, ele tem a noção de tempo, tipo ontem, hoje, amanhã, mês que vem. Cara, o Natal tá longe, o Natal tá perto, foi há 2 meses atrás. Então, essa noção de tempo é o hemisfério esquerdo. A linguagem falada, né? Eu estou falando com você e eu estou utilizando o hemisfério esquerdo. A lógica, quando você cria um processo, cara, eu tenho uma meta para alcançar. O meu aluno, ele precisa, por exemplo, melhorar a performance dele, diminuindo a velocidade na corrida de 100 metros. E aí você vai criar um processo, um passo a passo, onde ele precisa melhorar para poder aumentar a performance. Show de bola? Isso é o hemisfério esquerdo. A questão dos detalhes também é o hemisfério esquerdo. E a característica linear. Então, o que é linear, o que é processo? Quando você escreve num caderno bonitinho, arrumadinho, você está utilizando o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, brincando, eu falo que ele é um hemisfério mais bagunçado. Mas ele não é um hemisfério mais bagunçado, mas ele é muito legal, porque ele ajuda a você levar as informações para a memória a longo prazo. Por exemplo, as questões de imagem. Se você imagina que você está numa piscina, nadando, top. Você pode imaginar aquela sensação da água geladinha passando pelo seu corpo, você pode sentir seus pés batendo. Essa imaginação você está trabalhando no seu hemisfério direito. Legal? Se você pensar na palavra escrita, piscina, esquerdo. Noção espacial. Cara, onde eu deixei o celular? Onde está o carro? Qual seria... Quantos cômodos eu tenho na minha casa? Esse tipo de imaginação, hemisfério direito. Atenção global, então não é no detalhe, mas aquela atenção global. Como foi a primeira figura? Quando você vê os detalhes, você vê um homem em cima do cavalo, você dá uma olhada no geral, você vê um senhor de perfil para você lá, tá bom? E ele é atemporal, ele não mede questão de tempo. Essa noção de tempo, ele não é legal nisso. Isso é interessante porque, imagina que você... Sabe quando você está numa aula, está aprendendo um troço que é muito maneiro? E, caraca, eu estou há 3 horas fazendo determinada coisa e parece que eu acabei de começar. Quando isso acontece, você estava trabalhando no hemisfério direito, por isso que dá muito prazer e você não tem noção de tempo. Quando você vai para casa da namorada ou do namorado, você tem hora para chegar, hora para sair. Não sei se isso existe ainda, né? Mas você tem hora para chegar, hora para sair. Você está lá 2 horas. Pô, cara, já tem que ir embora. Parece que eu acabei de chegar. Se eu pudesse ficar aqui mais tempo. Isso é o hemisfério direito trabalhando. E ele também é responsável pela criatividade e pelo pensamento 3D, cara. A questão do pensamento 3D é muito legal. Por quê? Imagina que você... O que você almoçou ontem à tarde? Para quem almoçou, né? Tem gente que está correndo tanto que está esquecendo de almoçar, mas tem que comer. Mas quando você pensa, tá, o que eu almocei ontem, uma das coisas que você vai fazer é, primeiramente, descobrir o local, onde você estava. E mesmo assim eu não consigo lembrar. Então, imagina que você lembra onde você estava, entra na cena, vê a mesa como se você estivesse lá. E aí, imagina se você colocou o prato ou se alguém trouxe o prato. Quando você lembra desse contexto e você está dentro do contexto, ou seja, um pensamento 3D,
as outras partes da memória, elas vêm com mais facilidade. E essa é uma característica do hemisfério direito. Você tem um pensamento 3D, tá bom? Um exemplo que eu dei para vocês seria, por exemplo, imagina que você quer aprender sobre fisiologia do exercício, a contração muscular, tá? Como que um músculo se contrai. Então, imagina que você quer aprender a respeito da fisiologia do exercício, né? Como funciona a contração muscular. Então, que é que eu faria? Na verdade, de fato, eu fiz. Isso foi muito bom para mim, me dei muito bem nas provas. Pega o conteúdo, dá uma estudada, faz um resumo como um mapa mental e você pode depois criar um filme em 3D, utilizando os pensamentos em 3D, que é produzido pelo hemisfério direito. Imagina que você estivesse dentro de uma célula muscular. E nesse pensamento 3D, imagina que você ficou tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, microscópio. Poxa, Hollywood faz isso, a gente pode fazer isso dentro da nossa cabeça. E você escorrega e fica dentro de uma célula muscular. Agora imagina você nadando nessa célula muscular, microscópio. Você é muito pequenininho. E o nosso cérebro, ele tem 5 linguagens. Como se fosse uma linguagem de computador, não tem o C++, COBOL, Delphi, beleza. Nós temos também, que é o visual, auditivo, sinestésico, gustativo, gosto, e olfativo, as questões do cheiro, beleza? Essa é a nossa linguagem que funciona no cérebro em 3D. Show de bola? Então imagina agora você está dentro de uma célula gigante, porque você está pequenininho, nadando no citoplasma. Como seria a sensação no seu corpo de nadar no citoplasma? Só imaginar isso, você está usando o cérebro, o hemisfério direito. Na verdade, usa todo o cérebro. A gente não faz essa separação. Tem a separação funcional, mas essa questão racional, para chegar a conclusões e tal, é um conjunto. Tudo está sendo trabalhado junto, tá ok? Então, imagina que você está nadando no citoplasma. Qual seria... Você olharia para ela, que cor seria esse citoplasma? Se você pegasse um pedaço do citoplasma, comesse, qual seria o sabor ou o cheiro? E você nadando, como seria a sensação sinestésica no seu corpo por estar nadando no citoplasma? Eu imagino como se fosse uma gosma, né? Aquele negócio meio assim. E do lado, olha que viagem, você pode olhar do lado e imaginar que tem uma coisa preta. E você, cara, o que é aquilo? Você chega à conclusão, porque você estudou o conteúdo, fala assim, cara, é o núcleo. Você, poxa, eu vou dar uma olhada nesse núcleo, vou nadar até ele. Quando você chega perto, você pode ver a cor da membrana, a membrana abrindo e fechando, deixando entrar nutrientes, saindo nutrientes, e quando você menos percebe, passa uma coisa assim, como se fosse uma enguia, uma cobra, sei lá, do jeito que você quiser representar, perto do seu pé, e você leva um susto, você leva um choque. E quando você olha, o que é aquilo? É a mitocôndria, cara. E aí você pode ver a imagem da mitocôndria. E por que a mitocôndria daria choque? A associação. Porque ela produz energia, ok? Ela vai sintetizar determinados elementos para produzir energia. Então, brincando com a sua imaginação no conteúdo dessa forma, você está trabalhando o seu hemisfério, o seu cérebro de modo integrado. Você utiliza a lógica para organizar o processo, para organizar o conteúdo, e você vai trabalhando dessa forma, criando uma história e usando visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo para que essas informações fiquem fixas na sua memória a longo prazo. Legal, galera? E isso vocês utilizam todos os dias. Todos os dias está sendo trabalhado dessa forma, a mídia trabalha dessa forma, mas muitas vezes você não sabe que está fazendo isso. Por isso que na hora de assistir um filme, cara, eu assisti um filme uma vez, sei o filme de ponta a ponta. A matéria da escola que você tem que estudar para passar na prova, você não usa a mesma técnica do filme. Olha que coisa incoerente. E para você aprender um movimento, um comportamento, utiliza a mesma técnica. Tem que ter esses princípios e depois a gente vai organizar como que você vai melhorar o desempenho do seu atleta, do seu aluno, para que possa, utilizando esses princípios,
eles alcancem o resultado que ele quer, ok? Eu já tive alguns alunos que tinham fobia de água. Poxa, professor, queria tanto nadar, mas eu tenho medo. Mas como você aprendeu a ter medo? Ah, não, é porque quando eu era pequeno eu tive um trauma. E você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 4 anos de idade, 6 anos de idade, meu irmão me empurrou. Então, isso aconteceu há tanto tempo, mas ainda assim manipula o comportamento desse aluno. Por quê? Porque aquelas informações generalizou, distorceu e omitiu. E com essa distorção, com essa omissão e com essa generalização, eu acho que não repeti, né? Ele construiu uma coisa, né, uma informação, e deixou associado àquela piscina. Quando eu vejo uma piscina, eu fico com medo. Galera, legal, não é assim que funciona? Então o trauma é uma forma de instalar um programa que funciona para mudar o comportamento das pessoas. E isso você vai poder usar no esporte para poder melhorar o desempenho das pessoas. Tá legal? A título de curiosidade, eu trouxe para vocês essa assimetria funcional, porque eu achava que o olho esquerdo vinha para o hemisfério direito e o olho direito para o hemisfério esquerdo, né? Geralmente as coisas trabalham no nosso corpo de modo cruzado, ipsilateral chamado, ou cruzado, mas ipsilateral. Só que eu descobri o seguinte: a metade do campo visual esquerdo vai para o hemisfério esquerdo. Isso mesmo. E a metade do campo visual do olho esquerdo vai para o outro hemisfério. Da mesma forma o olho direito. Então, a metade do campo visual de cada um dos olhos vai para cada um dos hemisférios cerebrais. Legal? Então, eu quero agora com vocês fazer uma brincadeira. Antes disso, para fechar, nós temos 2 hemisférios e como que um hemisfério se comunica com o outro. Existe um feixe de nervos, um grupo de nervos ali que liga um hemisfério com o outro hemisfério. Esse feixe chama-se corpo caloso, né? E esse corpo caloso, ele tem uma bitola diferente entre os homens e as mulheres. Por isso que existe a hipótese de que as mulheres são mais intuitivas, os homens são mais lógicos, as mulheres são mais emocionais, os homens são mais processo, mais engessado e tal, né? Por quê? Teoricamente, isso é uma hipótese, tá, galera? Eu não sei até que ponto isso já foi provado, então vocês podem pesquisar mais se tiverem interesse. Mas a hipótese é a seguinte: como o corpo caloso é maior nas mulheres, elas têm acesso a mais informações no hemisfério direito, que é aquele hemisfério mais emocional, mais lógico, mais intuitivo. E como o corpo caloso no homem ele é menor, hipoteticamente ele teria menos acesso. Para ter acesso ao hemisfério direito, ele teria mais dificuldade. Então, outra coisa interessante é que quando o sujeito está estressado, as ondas cerebrais entre um hemisfério e o outro, ele aumenta e você tem menos acesso de informação, menos comunicação entre os 2 hemisférios. Por isso que muitas vezes você toma a decisão errada. E quando você está estressado, a parte racional, ela meio que dá uma fugida, poderia dizer assim, né? A parte racional, lógica, ela dá uma meio que quebrada e a parte emocional se sobressai. Por exemplo, não tem lógica. O cara está implicando com o irmão dele, né? Não sei se vocês têm irmãos, mas já pensou naquela coisa? Por exemplo, você tem um celular e seu irmão fala: não, esse celular é meu. Você fala: não é seu, não é meu. Aí fica aquela briga. O celular sendo seu, você fica com tanta raiva que você pega o celular e quebra o celular. Ou você fica com vontade de quebrar o celular. Cara, qual é a lógica nisso? Não tem lógica. Mas porque o estresse fez com que essas ondas fossem prejudicadas na comunicação, no equilíbrio entre os 2 hemisférios cerebrais, e a parte emocional se sobressaiu e você acaba tomando uma decisão ruim. Legal? Então, e por isso que o relaxamento, a meditação, ela é tão importante. Porque a meditação, ela faz com que essas ondas, elas sejam modificadas e você consegue integrar, obter informações dos 2 hemisférios com mais facilidade. E tendo essas informações com mais facilidade nos 2 hemisférios, você consegue ver
o que te interessa, que você está usando como meditação, de forma mais clara. Então a sua tomada de decisão também fica mais fácil, fica mais segura, porque você usa a lógica para preparar um caminho legal, o melhor caminho para uma tomada de decisão. E você usa a emoção para te motivar para você poder continuar caminhando. Show de bola, galera? Então eu quero fazer um exercício agora com vocês. Quero fazer um exercício rapidinho com vocês. Primeira coisa, eu vou liberar para vocês um slide. E nesse slide, eu quero que você pegue aí um cronômetro, mas não vai olhar para o cronômetro, vai olhar para o slide. E você prepara aí, eu vou falar 3, 2, 1, libera o slide e eu quero que você fale as palavras que estão escritas o mais rápido possível. Combinado? Quando você terminar de falar as palavras, você fecha o cronômetro. Beleza? Então, prepara o cronômetro. 3, 2, 1, valendo. Show de bola, beleza? Acho que deu para todo mundo marcar aí no seu cronômetro. Pega esse númerozinho, anota no papel aí do lado, porque a gente vai usá-lo daqui a pouquinho. Agora eu vou liberar um outro slide. Nesse slide vai aparecer alguns retângulos com diversas cores. E o que eu quero que você faça é que você fale em voz alta, a cor do retângulo que você estiver vendo na sequência o mais rápido possível. Show de bola? Prepara o cronômetro. 3, 2, 1, valendo. Beleza? Show de bola. Pega, fecha o cronômetro, anota e agora nós vamos fazer o terceiro e último exercício, que é o seguinte. Eu quero que você faça... eu vou liberar mais um slide. Vão aparecer algumas palavras, mas eu não quero que você fale, não quero que você leia a palavra em voz alta. Eu quero que você diga em voz alta a cor de cada palavra que você está vendo, ok? Não quero que diga a palavra, o nome da palavra, o que está escrito. Eu quero que você diga a cor da palavra. Combinado? Show de bola. Então, prepara. 3, 2, 1, valendo. Beleza? Show de bola. Fecha o cronômetro, anota e vê se houve diferença. E por que houve essa diferença? Tá bom? Essa é uma boa pergunta. Eu gostaria que vocês colocassem no comentário e levar para a nossa próxima aula por que houve essa diferença, caso tenha havido. Talvez no seu caso não teve diferença nenhuma. A resposta eu já dei na explicação anterior. E para fechar, eu quero lembrar para vocês um tal de Robinson Crusoe. É um personagem, né? Eu vou usar isso como exemplo de algo que eu utilizava para me ajudar a memorizar alguns conteúdos que eu queria na época do vestibular e tal. Então tinha um tal de Robinson Crusoe, que é um náufrago que foi parar numa ilha e tem toda a história. Só queria dizer que existe esse personagem chamado Robinson Crusoe. E agora eu quero que você diga em voz alta e de forma rápida a seguinte frase: hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Show de bola? Vou colocar aqui na tela essa frase. Fala rápido. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Mais rápido. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Quando você fala uma frase dessa rápida ou trabalha para qualquer conteúdo de modo mais rápido, ele facilita entrar na memória de longo prazo. Tá bom? Então, fala a última vez rápido. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Show de bola! Vocês acabaram de memorizar a lista da família 1A da tabela periódica. Hoje, hidrogênio, li, lítio, na, potássio, K. Perceberam que a cama, li na cama, é com K? Então, K de potássio, RB, Robson, de rubídio, e CS de césio, e FR de frâncio. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Show de bola, galera?
O que está acontecendo? Quando nós utilizamos esse tipo de associação e também serve para trabalhar os movimentos, quando a gente gera emoção, imaginação 3D e aqueles outros elementos que a gente trabalhou, a pessoa aprende o movimento com muito mais facilidade. A gente vai se aprofundar mais na questão do movimento na outra aula. Mas existe uma curva de esquecimento. É um esquecimento mais voltado para nível cognitivo, tá? Não é um esquecimento motor, mas é uma curva de esquecimento. Essa curva de esquecimento, o cara coloca aqui no primeiro dia 100%, ou seja, acabou essa aula agora, você teoricamente lembra de 100%. Você só consegue lembrar daquilo que você prestou atenção e buscou a compreensão, tá? Se você não prestar atenção, você não vai reter nada. Então, teoricamente, imediatamente acabou a aula, você lembraria de 100%. 20 minutos depois, você perdeu, você esqueceu quase 50% de tudo que você acabou de aprender. Cara, em 20 minutos. É uma perda muito grande. E alguns autores demonstram que isso ainda pode ser maior, dependendo do teste que o cara faz. E ao longo do tempo ele vai diminuindo até em volta de 30 dias depois. 30 dias depois, o que acontece? Nessa curva de esquecimento, o cara iria lembrar em torno de 21% do conteúdo que ele havia aprendido. Tem alguns outros autores que falam que é de 9 a 21%. Então você pode lembrar de 9%. Eu imagino que tem gente que não vai lembrar de nada. Então, a fim de ajudar você a guardar as informações nesses períodos de quarentena, pandemia, um monte de conteúdo, e inclusive para ajudar seus alunos, e sabendo dessa curva de esquecimento que é fisiológica, é natural, vai acontecer, se você não criar um método para recordar. Então eu separei aqui 3 técnicas que eu gosto muito, ok? A primeira delas chama-se técnica de fixação rápida. Você faria aquele resumo, aquele mapa mental, ou um resumo tradicional da melhor forma que você quiser, puxando rabisco, fazendo desenhos e tal, para que você possa utilizar os 2 hemisférios cerebrais, e com aquele resumo, você vai gastar para recordar em torno de 2 minutos. Então, 2 minutos, você bate o olho, não passa de 2 minutos, tá, galera? Experiência própria. Você bateu o olho naquele resumo, uma vez a cada 4 horas, ao longo de 4 dias. Então, de 4 em 4 horas, você vai dar uma olhada no resumo, em 4 dias, aquelas informações irão para sua memória de longo prazo e 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses depois você vai lembrar daquele conteúdo. Show? E se no futuro você precisar recordar e você bater o olho naquele conteúdo, você vai lembrar de modo bastante rápido. Essa é uma técnica. A segunda técnica é chamada de técnica da fixação diária. O que é fixação diária? Você vai fazer o resumo, pegando só os pontos que te interessam, os pontos chaves que você compreendeu ou que você quer compreender, fez o resumo, e você vai recordar uma vez por dia ao longo de 21 dias. Por isso é fixação diária. Essa repetição rápida, máximo 2 minutos, vai ajudar a levar a informação para a memória de longo prazo. E a terceira e última chama-se fixação programada, que ela acontece da seguinte forma. Você teve o conteúdo agora, você faria aquele resumo. O próprio resumo já serve como uma recordação. Você precisa parar, olhar, recordar, organizar na cabeça e criar o desenho, criar as palavras-chave e etc. Ok? Então já vale no primeiro ponto aqui. Ó. 10 minutos depois, você recorda, fazendo o resumo. Então sua capacidade de retenção ela já sobe novamente. E aí, um dia depois, no dia seguinte, você faz o que a gente já falou. Olha e dá uma recordada. Recordou? Deixa guardado. Uma semana depois, da mesma forma. 30 dias depois, da mesma forma. Então, essa é a técnica de fixação programada que você utiliza no dia, 24 horas depois, 7 dias depois e 30 dias depois. E se você quiser dar uma reforçada, 6 meses depois, 8 meses depois, você olha novamente para você poder trazer à sua mente o que você estava aprendendo. Show de bola, galera? Então eu quero muito que vocês apliquem isso e depois me contem
na nossa aula prática. Um forte abraço e um beijo no coração.